O Internacional venceu o Grenal de número 445 e abriu larga vantagem na final do Gauchão. Já dá pra gritar que é campeão? Vem pra análise. Mas antes, se inscreve e dá like que ajuda demais. Dito isso, feito aquilo, bora pro vídeo. Nesse domingo, o Inter e o Grêmio jogaram a final do Gauchão na primeira partida na Arena do Grêmio. O jogo deu 2-0. Tivemos aqui vários destaques, né? Teve gol do Alan Patrick e do Johan Carraboneiro, pelo lado do Colorado, né? Se pegar as estatísticas da partida, você vai ver que vai ser um jogo que o Inter, na verdade, tem menos gols esperados que o Grêmio, tem, enfim, menos finalizações que o Grêmio, tem, os dois goleiros trabalharam de igual, né, cada um tem uma defesa, tem muito menos escanteio que o Grêmio, tem, enfim, fez menos faltas, passou menos vezes, menos desarmes, o que diz o seguinte: o Internacional, na minha humilde opinião, e já vai ser o primeiro detalhe do jogo, o Internacional jogou pior que o Grêmio. Repito, o Internacional jogou pior do que o Grêmio. Mas aí são aquelas coisas que o futebol, enfim, só por isso que o futebol é um esporte interessante, né? Que no primeiro jogo na Arena do Grêmio, pela fase de grupos Gauchão, o Internacional joga muito melhor que o Grêmio. O Internacional, respeitosamente, amassa o Grêmio dentro de sua casa e o placar fica no empate. Hoje, o Internacional, ele não vê a cor da bola pelos primeiros 15 minutos. O Grêmio estava em total e completo domínio da partida, estava pressionando de uma forma, enfim, brutal, avassaladora. O Grêmio, ele começa a partida muito bem, em termos de intensidade, só que o Inter, fortuitamente, ele consegue um golzinho ali, enfim, né, uma bola interessante pro Carboneiro. Ele tem muita frieza pra fazer o primeiro gol. O Thiago Volpe, até sendo bem honesto, ele tem uma culpa grande nesse gol, porque ele sai muito mal do goleiro, e 2 minutos depois o Inter consegue abrir o placar com o Alan Patrick. Alan Patrick, o que falar desse homem, né? Já chegaremos lá. Mas enfim, o Inter, ele mata o confronto em 2 minutos, mesmo que jogando pior. Aí no segundo tempo ele meio que abdica de jogar futebol, né? Ele basicamente tenta se proteger, né? Proteger o resultado, guardar, preservar o 2-0 pro Beira-Rio, e assim confere e garante a vitória na casa do maior rival. Mas sim, estatisticamente falando, o Grêmio jogou melhor. Como você pode ver, pô, o Grêmio estava tudo empatado aos 22 e 27 e, pô, aos 25 e 13, obviamente a imagem tá uma desgraça aqui, mas daí o Inter estava vencendo. Então foi um jogo que teve dos dois gols muito rápido. Foi um momento de apagão do Grêmio, e esse apagão foi plenamente suficiente para o Inter construir o placar e sentar em cima dele. E o que falar do Sport Clube Internacional, que é o time de maior aproveitamento no Brasileirão em 2025, tem 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates, dos empates contra o próprio Grêmio, né? Fora de casa, 23 gols marcados, 5 gols sofridos apenas, 7 jogos sem sofrer gols. São todos dados extremamente importantes e aparentemente, ao que tudo indica, talvez o Internacional saia mesmo da fila de títulos desse ano. Temos mais um jogo no Beira-Rio, tudo pode acontecer, afinal está em aberto, até porque de novo o Grêmio jogou melhor que o Inter, mas realmente o Roger Machado é um técnico muito inteligente, ele montou um time, enfim, que soube sofrer hoje, certo? E eu tenho minhas dúvidas se, enfim, o Grêmio conseguiria virar um 2-0 no Beira-Rio, né, pra levar para os pênaltis. Dito isso, outro fato que ficou marcado no jogo é que o Borré, né, foi atingido por um objeto das arquibancadas, de acordo com reportagem, informação da RBS, né, a mídia gaúcha lá da Globo, seria uma garrafa com pedras dentro ali, foi o que a galera trouxe a informação a princípio, né? Se de fato é isso, não tenho certeza, mas é complicado, assim, né? Você, obviamente, enfim, temos que repudiar isso, né? O jogador tá lá pra desempenhar sua função e de repente você é tentado, né? Não é legal, nenhum dos lados, nenhuma torcida. A torcida do Internacional, 2 anos atrás, eles jogaram, acho que um celular na cabeça do Vila Sante. Então, assim, esse tipo de cena não cabe no futebol. Não importa o tamanho da rivalidade, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? É muito simples, é muito óbvio, deveria ser óbvio, mas, rapaziada, não deve ser feito. Eu repudio muito esse tipo de ação. Infelizmente hoje foi a torcida do Grêmio, eu espero que o torcedor do Inter não decida revidar no Beira-Rio. E fique marcado, tá? A torcida do Grêmio fez uma festa, pô, fenomenal na Arena, um dos seus maiores públicos da história, né? Teve todo esse lance dos papeizinhos aqui, que é muito típico do futebol sul-americano, um bagulho que até lembra mais a estética do futebol argentino, né, mãe? É um futebol que a torcida organizada do Grêmio se inspira muito, certo? E, pô, teve todo um show de pirotécnico aqui com luz. Foi uma festaça, a torcida do Grêmio, pô, realmente sim. Em termos de ambientação, foi muito bem. É bem verdade que eu senti, pelo menos foi a experiência de quem tava vendo pela TV, né? Eu não tava lá. Mas senti que pós 2 gols a torcida deu uma balada legal. Mas obviamente, pô, difícil, né? Você vê o rival metendo 2 gols na sua casa, então eu imagino. Mas fica aí, pô, também, fica aí o comentário, realmente a torcida do Grêmio fez um bom show. Chegou em peso, vi aí mais aéreas do estádio, né, da Arena do Grêmio, Arena do As. Pô, um bom show.
Mas até engraçado, eu até quis trazer esse dado, pô, realmente uma coisa meio doida. Mas os maiores públicos da Arena em Grenal, os 5 maiores, o Grêmio não venceu uma unidade de Grenal. Coincidência ou não, enfim, achei que era um dado interessante de trazer, né? O Grêmio não consegue vencer o seu maior rival em casa quando lota seu estádio, né? Que coisa específica, né? Coisa que, enfim, não é muito lógico, mas é o que é. Até aproveitar, né? Vamos olhar mais da TNT Sports para entender como se construiu o gol do Inter. Primeiro gol colorado, ele teve esse belo drible do Vitinho ali pela ponta, ele coloca no meio, pô, tem toda a confusão aqui, cara. Olha a frieza do jogador do Inter, o Carboneiro, ele demora muito pra bater, mas, cara, eu acho que o Thiago Volpe, nesse segundo nem parece tanto, mas ele sai um pouco displicente do gol, porque ele dá todo o ângulo do mundo pro jogador colorado, que só teve o trabalho de rolar a bola pro gol, totalmente aberto, né? Não seja uma finalização muito fácil, mérito do jogador do Inter, mas, pô, deu o ângulo totalmente aberto, né, cara? E no segundo gol, o Bernabé toca pro Carboneiro, imagino de novo. Toca pro Bernabé, o Bernabé faz um passe absolutamente magistral que passa por todo mundo. Você vê que tem uma falha do zagueiro do Grêmio aqui, mas passa por todo mundo pra achar quem? Alan Patrick, que mete lá pra dentro e faz o segundo gol. E o que falar de Alan Patrick? Alan Patrick em clássicos do Grenal deve ser dito que eu comecei a notar recentemente que o Alan Patrick, ele tem as melhores atuações dele no ano geralmente são em clássicos grenais, né? Uma coisa interessante, porque assim, jogador de jogo grande é uma coisa diferente, ainda mais lá no Rio Grande do Sul, onde temos o Grenal como o grande jogo do ano, um campeonato à parte, como se diz, né? Grenal é Grenal, Grenal é campeonato à parte. Quando tem o Alan Patrick, que tem 11 jogos, tem 7 vitórias, uma unidade de empate, ou seja, um jogador com um retrospecto extremamente positivo. Mas acima de tudo, ele tem 5 gols e 4 assistências. Então, não quer dizer, pô, eu estou em campo, o Inter vai vencer o rival. Os números indicam isso, mas acima de tudo, sobretudo, indica que estou em campo, eu vou meter gol. Eu vou meter assistência, eu vou participar de gols positivamente. Então o Inter não vence com o Alan Patrick, o Inter vence pelo Alan Patrick, por conta do Alan Patrick, por culpa do Alan Patrick. O Alan Patrick é um jogadoraço de bola, eu verdadeiramente sinto muito pela nossa seleção brasileira não ter convocado esse homem ainda, porque ele é diferente, é um jogador de uma raridade mais fina, né? Não, é até complicado falar a frase, pô, último 10, porque o Brasil já teve tantos jogadores que foram, né, tiveram a alcunha de último 10, o último jogador 10, mas o Alan Patrick, ele briga legal para esse título, legal mesmo, enfim. E aí, torcedor, o que você achou? Você acha que o confronto já está liquidado, o Internacional vai se sagrar campeão do Campeonato Gaúcho depois de vários anos? Ou o Grêmio ainda pode buscar aquele octa em pleno Beira-Rio? Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião. Enfim, além disso, se inscreve aí, dá like, que ajuda demais a eu criar conteúdo, mano. Eu tô gravando a lista de 4h57 da manhã, então, pô, me preocupo muito em criar conteúdo pra vocês, então, por favor, me ajuda aí. Enfim, um beijo, um queijo, o YouTube acho que você vai gostar muito de ver este vídeo aqui, então, clica aí.